Glória a Deus. Somos adoradores do Senhor. E que honra, né? Que honra ser adorador. Felipe está por aqui? Ou está ali na cozinha? Nós estamos trabalhando em dupla, graças a Deus. É uma realização de um sonho que surgiu há mais de um ano, numa reunião que eu tive com as missionárias. E eu fiquei com tanto desejo de ficar junto com missão, porque eu não consigo ver ministério de mulheres, ministério de missões. Eu acho que nós somos igreja missionária. Eu acho que as mulheres, elas estão envolvidas em missões. E por isso que nós fizemos esse trabalho junto com o Felipe este ano. Porque é isso aí, irmãos, nós temos que estar de mãos dadas. Eu acredito que o Felipe não está aqui para orar pela Sônia, porque ele está lá na cozinha, ajudando lá. Mas eu gostaria de chamar a irmã Glória. Felipe? Ah, o Felipe está. Ô Felipe, desculpa aí. É minha vista. O Felipe vai orar pela missionária Sônia. Olha, irmão, vocês viram que gostoso o tempo rapidinho? Vamos terminar rapidinho o culto, assim, no horário excelente? Porque nós começamos 7h30, tá? Amém. As irmãs estão sendo abençoadas? Porque nós estamos sendo muito abençoados. E Deus ainda há de falar muito aos nossos corações, amém? Vamos abrir nossos corações para Ele nessa noite. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia, por essa oportunidade que Tu nos tem dado aqui, Pai, de crescer contigo, de aprender contigo, Deus, de ser edificados, Pai. Meu Deus, eu quero te pedir nesse momento que use a Tua serva como um instrumento, assim como Tu sempre tem usado ela, e que ela fale aos nossos corações, Deus, aquilo que Tu tem para nós hoje. Deus, que nós sejamos confrontados, edificados, que nós sejamos movidos, Deus, a sair de uma posição de apatia, Senhor. Que nós possamos viver para a Tua glória, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Nós estamos tão felizes de estar aqui. Amém? Eu fiquei pensando, né? Talvez não tenhamos tantas oportunidades de nos reunir como antes, né? E cada uma delas é como uma pérola. Porque a gente não sabe. Hoje eu falei para Deus: como Tu é bom, Senhor. Como Tu é misericordioso. E desde cedo, não desde ontem, né? Eu estava assim, sentindo como uma frieza no meu coração, assim. Mas não uma frieza, não uma frieza quente, sabe? Sabe, já sentiu isso? Frieza quente? Só o Espírito Santo que faz isso. Amém? E aí começou aquilo desde a hora do voo, se mover dentro de mim. Isso às vezes é um sinal. E eu falei: Senhor, o que vai acontecer? Vim orando, e hoje de manhã, e ontem à noite, e essa frieza não parava. Quando foi mais ou menos às 14 horas, eu recebi uma chamada do Senegal. E essa chamada foi uma chamada que me fez em muitos pedaços. Você sabe aquela pessoa que você ama, ama, ama profundamente? E eu tinha tanto desejo de vê-la, de ver essa pessoa em janeiro. Eu tinha planejado. É o patriarca do Senegal, o patriarca, o primeiro cristão da cidade de Rufisque, meu pai senegalês. Ele faleceu hoje à tarde. Então assim, eu falei: uau, estou quebrada. Foi muito difícil. Eu fiz uma homenagem para ele no Face, vocês podem ler. E esse homem, eu chorei muito quando o Valdemar morreu. Chorei muito quando meu pai morreu. Mas eu não sei, eu acho que eu estou sentindo mais, porque foi a pessoa que não tinha nada a ver conosco. Foi a pessoa que me ensinou a ser senegalesa. Mas eu estou aqui, quebrada emocionalmente, feliz também, porque eu escrevi uma homenagem para ele e falei: até breve, lá na casa do nosso pai.
Então é por isso que nós devemos aproveitar todas as oportunidades. É por isso, eu falei, Deus, e a filha dele me ligou e falou, Sônia, ele morreu chamando você, dizendo que tinha vontade de falar com você, mas ele entubou, né? E tudo que eu ganhar, irmão, se eu ganhar aqui alguma oferta, eu vou mandar lá, para lá, viu? Para ajudar no enterro. Porque eles são muito pobres no físico, mas rico no espírito. Então eu queria que hoje você já começasse assim. Eu já vim quebrada. Eu já vim com o coração em pedaços. E eu queria que você que está aqui essa noite valorizasse essa oportunidade, que entendesse o que Deus quer nos falar nesses 2 dias, que abrisse o coração, abrisse mão de qualquer que fosse a preocupação, de qualquer que fosse a ansiedade, de qualquer que fosse qualquer coisa que nos possa esfriar ou distrair naquilo que Deus quer falar. E eu quero começar com oração de gratidão, por estar viva, por estar respirando, por ter comido hoje, por ter uma cama para deitar, por ter um copo de água fresca para beber, por ter cada um de vocês aqui esta noite. Eu quero agradecer a Deus. Antes de fazer qualquer coisa, eu quero me prostrar diante dele e dizer, Senhor, obrigado por ter vivido até aqui, por ter vivido com o papai Timoteu, por ter semeado nele a justiça, a graça, o amor, a misericórdia. Ó Deus, a responsabilidade de um testemunho com sal e luz. E eu queria te convidar a agradecer. Agradeça a Deus por cada irmão, pela essa igreja. Eu fiquei pensando aqui deve ter umas 1.500 cadeiras. Aqui não se faz aglomeração. Nós temos uma bênção de poder nos reunir. Eu já vou convidar o povo amanhã. Vamos encher essa igreja amanhã, que venham mulheres das 4 partes do Gama para adorar e agradecer a Deus. Levante a sua mão comigo nesta hora. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos reuniu neste lugar, porque nós estamos vivos, nos movendo, respirando, porque Senhor, é tão bom orar para trás e saber que o Senhor cuidou de nós, que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos livrou, que o Senhor nos libertou do império de trevas. Pai, obrigado por cada irmã, por cada família aqui representada, por cada jovem, por aqueles que operam o som, por aqueles que tiram foto, por aqueles que estão na cozinha. Nós te louvamos por toda a estrutura de oração durante esses meses, por aqueles que ficaram nos quartos orando no oculto. Recompensa em público, traz cura, traz libertação, traz orientação divina. Libera a tua palavra nesta noite no coração de cada mulher aqui presente, que elas sejam edificadas, renovadas, reavivadas, animadas em pé, não por mim, não pela Toinha, ou pelo ADGO, ó Deus, ou por as irmãs que aqui estão organizando, mas pelo teu Santo Espírito, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Venha rompendo, Deus, nesta noite, aquilo que nos impede a ser um adorador por excelência. Nós nos prostramos diante do Senhor de toda a terra, diante do Rei de toda a terra. Recebe toda a honra antecipada, recebe toda a glória antecipada, recebe, Senhor, e que os céus se abram sobre nós, que o Espírito do Senhor não encontre nenhuma porta, nenhum cadeado, nenhum ferrolho na nossa alma e no nosso espírito. Deus, esse evento é um evento onde tuas filhas vêm ao poço para buscar água fresca, água limpa, água que purifica, água que sacia, água que liberta, água que orienta, que traz uma nova perspectiva de vida eterna, de autoridade e de poder pela tua palavra. Abençoa a tua palavra em nossa boca, que ela não volte vazia. Ó Deus, os que estão na internet, agora em casa, que toda mulher que pertence a esse ministério e a essa denominação
nação e a esta igreja. Seja tocada agora onde você está. Se levante de sua cama, de sua mesa, de sua casa, do seu programa, do Netflix, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Fecha agora, Senhor, as redes do mundo e abre as dos céus sobre o teu povo nesta hora. Nós oramos e declaramos em nome de Jesus que teremos um tempo de qualidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Nosso tempo aqui é pequeno, é curto, mas queremos que esse tempo seja de qualidade. Amém? Abre a sua Bíblia comigo no livro de Colossenses. Eu creio que a irmã Antônia, inspirada pelo Espírito Santo, ela trouxe para nós esse tema das coisas do alto. E uma das coisas que mais tocou meu coração, como Deus ministrou na minha vida durante o tempo que eu estava estudando a Epístola aos Colossenses. Já havia lido tantas vezes, mas ler não é estudar. E ali eu orava e pedia o Espírito Santo para falar o que Ele queria que eu soubesse para esse tempo. E por que esse tema dentro desta circunstância e atualidade? E essa carta, irmão, ela é tão rica, não só no sentido histórico e missiológico, mas no sentido doutrinário e encorajador, para que nós, mulheres de Deus, possamos ser preparadas para terminar a tarefa. Amém? Colossenses capítulo 3, que é o tema, né, Antônia? De 1 a 3. Nós vamos ler, eu creio que os irmãos já leram, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são daqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos semelhantes Ele em sua glória. Amém? Nós vivemos hoje em um mundo, irmãos, em uma geração de cristãos que são desafiados, encorajados dia a dia a pensar nas coisas da terra. Muito poucos cristãos são desafiados por pregações, por estudos, por reuniões, ou por chás, ou café, ou tempos com Deus, ou leitura bíblica, a pensar mais nas coisas do alto. Se nós analisamos as pregações que temos hoje no Brasil e no mundo, pouca dessas pregações incentiva o cristão a pensar na volta de Jesus, a pensar no céu, a pensar que Ele é um peregrino sobre a terra. A maioria das pregações dos nossos dias, ela nos leva a pensar muito em nossa felicidade, em nosso bem-estar, em uma saúde perfeita, em um relacionamento sem problema, em vitórias rápidas, e que sei eu, em títulos, em conquista, onde não nos custe. Mas quando nós lemos Colossenses, principalmente no que diz respeito, por que essa carta foi escrita, para quê e como? Ora, no ano 61 da era cristã, o apóstolo Paulo estava na 5ª etapa do seu ministério. Desde o dia que ele encontrou com o Senhor, em Atos capítulo 9, versículo 13 e 14, o qual Ananias foi chamado por Deus. Quantos Ananias tem aqui? Então Deus vai te mandar orar por Saulo. Saulo era cego, você vai ter que ter fé para ver milagre, amém? Então,
desde aquele dia que Ananias estava lá na casa dele, tranquilo, adorando, Deus falou: Ananias, capítulo 9 do livro de Atos: ó Senhor, eis-me aqui. É assim que a gente tem que responder a Deus. Deus falou para Ananias: Ananias, eu quero que você vá lá na cidade de Damasco e você ora por um homem chamado Saulo. Ele está deitado e está orando. Mesmo com a declaração de Deus, ele ainda ficou com medo. Eu também tenho medo de um homem chamado Saulo. Prendia gente, matava gente, tinha ido com carta para prender gente, matar gente. Ele falou: Senhor, eu escutei do que esse homem tem feito aos teus santos em Jerusalém, como ele tem perseguido a igreja. E o Senhor declara para Ananias o que ele precisava saber para não ter medo, não ter pânico, não deixar de obedecer o que Deus havia chamado. Ele falou: fica tranquilo, rapaz. Esse homem aí que matava gente, eu já mudei o caminho dele, eu mudei a sorte dele, eu mudei a vereda dele, eu mudei os pensamentos dele. Agora ele não vai matar gente não, agora ele vai fazer gente viver. Agora ele vai ser um agente de trazer pessoas para pensar nas coisas do alto. E aí ele disse para ele: porque ele é um instrumento escolhido por mim para levar a minha palavra ao gentio, ao povo de Israel, às autoridades romanas. Ele é um instrumento. Aí todo mundo fica animado, né, com a declaração dessa. E foi. E desde aquele dia, Paulo agora está na 5ª etapa do seu ministério, nas regiões que compreendia Laodiceia, Frígia e Colossos. Para aquele lado ele havia plantado igrejas, formado obreiros. Então Paulo, na 5ª etapa do seu ministério, não termina como a gente sonha às vezes terminar. Eu quero terminar bem, e eu não sei como que é o meu terminar bem. Quantos querem terminar bem? Quantas mulheres aqui querem ser lembradas porque terminaram bem? Mas nem sempre o nosso bem é o bem de Deus. Nem sempre a nossa visão de bem é aquilo que Deus determina. Paulo estava preso, depois de ter pregado, depois de ser um grande apóstolo, preso em Roma. E não parava. Então ele estava lá preso. E no Atos capítulo 19, de 1 a 41, ele havia pregado nas sinagogas durante 3 meses, 3 anos na escola de Tirano. E quando ele estava ali, possivelmente Epáfras, que é uma das pessoas que foi buscar ele lá em Roma, foi formado como extensão do seu ministério. Então esse Epáfras era um homem extraordinário. Ele tem algumas coisas que nós precisamos aprender como igreja de Gama, como mulheres do Gama. Porque o princípio de Deus não se aplica a homem ou mulher. O princípio de Deus é para os seus filhos. E em Deus não existe distinção. Não tem grego, não tem homem, não tem mulher. O evangelho é tudo em todos. Amém? Então por que essa carta foi escrita? Epáfras, um obreiro amado, a quem Paulo fala nos primeiros versículos da epístola. Ele diz para o povo de Colossos, quando ele escreve, Colossenses 1:7. Segundo o que fostes instruído por Epáfra, o nosso amado conservo, quanto a vós, fiel ministro de Cristo. Que tremendo, né? Paulo forma um discípulo, anos depois está chamando ele de Senhor. Eu amo esse apóstolo, ele me ensina a ser humilde. Vai lá na prisão, você sabe o que significa a palavra conservo? Companheiro de escravidão. Então Paulo estava falando de uma pessoa que sofreu com ele pelo amor do evangelho. Quem é sua Epáfra? Quem é sua Epáfra? Tia Nilma, quem é sua Epáfra? Fiel ministro de Cristo, conservo, meu servo, meu Senhor. Paulo estava feliz, numa prisão. Então ele chegou lá e falou: olha, eu quero te falar uma coisa a respeito. Sabe quando você estava em Éfeso?
que eu me converti, comecei a andar na equipe, amadureci, cresci, eu plantei uma igreja, lá em Colossos. Colossos fica na região da Frígia, perto de Laodiceia e Hierápolis, num vale muito fértil de um rio chamado Licos, uma cidade pequenininha, insignificante, mas os crentes ficaram fortes. E ele disse, os crentes de Colossos, eles amam a Cristo, eles têm fervor espiritual e abraçaram a fé de uma maneira extraordinária. Por que ele estava falando isso? Colossos era uma cidade de uma deusa chamada Cibele. E a Cibele era uma deusa de fertilidade, prosperidade e domínio. Então aquela cidade pequenininha era uma cidade que havia crescido debaixo da imoralidade. Talvez a gente não entenda isso, porque a gente é uma cultura fragmentada em vários sentidos. Mas as culturas de clãs, quando alguém segue um ídolo, todo mundo segue um ídolo. Quando eu cheguei pela primeira vez em uma aldeia, lá no Senegal, a 150 quilômetros de Dakar, numa cidade chamada Imbulahar, que eu entrei naquela aldeia, a pessoa me deteve ali na porta e falou, espera, nós precisamos falar com 3 pessoas aqui. O diretor da aldeia, nós precisamos falar com a pessoa que apoia o diretor da aldeia e a guardiã da aldeia. Falei, ué? Tem uma guardiã aqui? E geralmente, irmãos, em culturas animistas, onde as pessoas vivem sobre a opressão de Satanás, a maioria do poder exercido para domínio, orientação, seja casamento, nascimento de filho, seja economia, seja comércio, seja relacionamento, seja domínio político, seja briga, é uma mulher, nesses clãs. Por isso que quando a gente olha na Bíblia e vê Débora levando um monte de homem para uma guerra, a gente fala, como isso é possível? É porque essas culturas têm esse princípio e esse parâmetro. Então aquela guardiã, ninguém fazia nada naquela aldeia sem passar por ela. E eu imagino que a terra de Colossos era assim. Cibele era a mulher que dominava os casamentos, vamos abrir uma loja, primeiro tem que ter aí uma foto da Cibele, vamos casar um filho, vamos dedicar primeiro aí um touro, um carneiro a essa divindade. Você já pensou em viver assim? Então meus crentes, quando vieram a Jesus, eles encontraram algo que não precisava fazer e repetir. Irmãos, a melhor coisa do mundo é servir ao Senhor. Nós somos livres do império das trevas, dos julgos, de formalidade. É só adorar e obedecer. Isso é maravilhoso. Então os cristãos de Colosso era tão fervoroso, a ponto de Epáfras dar um relatório para Paulo, e quando ele ouviu, Paulo se alegrou, e Paulo disse, sim, eu vou começar a orar, e orava por 2, 3 coisas importantes naquela igreja, conhecimento da vontade e do poder de Deus, perseverança, conhecimento de Deus, perseverança, e ele orava por progresso espiritual. Às vezes eu fico pensando, eu vinha falando para a Helenise, olha aquela igreja lá, foi ali que eu cresci, do outro lado. Não era ela, era menor, né? E foi ali que eu cresci. E hoje e essa aqui não, eu não estava aqui quando ela foi feita. Progresso. Nós progredimos, mulheres da DGO, nós progredimos. Nós progredimos, Deus nos abençoou e nós precisamos reconhecer isso. Sabe o que acontece conosco? Às vezes a gente fica tão suprido que a gente começa a fazer o quê? Toma aqui, eu quero te dar um favo de mel. Toma. Eu vou te dar esse favo de mel porque você sabe que mel é bom para imunidade. Quando a gente está meio assim, meio para baixo, ele levanta. Você sabe que mel faz a pele, o cabelo, rejuvenesce, suaviza as rugas. Mas a Rosângela tem
3, 4, 5, 6 favos em casa, o que ela faz com o meu? É isso que a gente faz com Deus. Mulheres, o que nos mata não é a escassez, é o excesso. Porque quando eu estava na escassez, eu ficava 40 minutos de joelho e não doía. Quando eu estava na escassez, as pessoas diziam: você não vai vencer na cidade do Rufisque, você vai morrer de malária. Não vou morrer, porque maior é o que está comigo do que eu estar com os muçulmanos lá fora. Você não vai conseguir plantar uma igreja, você não vai conseguir ver nenhuma mulher crente, porque essas mulheres, elas são dedicadas ao demônio desde dentro da barriga. Eu quero dizer duas coisas para você. A escassez pega você daqui da terra e leva direto no trono do Altíssimo. Então esses cristãos, queridos, eles estavam nesse primeiro amor. Eles estavam nessa maravilha. E Paulo se animou. Crescimento, perseverança e conhecimento de Deus. Ok? Era uma igreja perfeita. Às vezes eu fico pensando que nossa igreja, há anos atrás, nós desejávamos muitas coisas. Talvez os que morreram nunca pensou sentar numas cadeiras dessas. Irmã Celina, irmã Mariquinha, irmã Alexandrina, irmão Adão. Como é que era o nome da mãe, da esposa do irmão Adão, Maria? A esposa do irmão Adão, como é que era o nome dela? Eu esqueci o nome dela, da esposa do irmão Adão. Arlinda. Pastor Hilário, irmã Celina, eles oraram e hoje nós progredimos, nós temos as cadeiras. Então eu fico pensando esta igreja. Quando nós, como cristãos, saímos do primeiro amor, irmãos, a coisa fica feia. Isso não é para homem. Eu me lembro muito, no capítulo 32 do livro de Isaías. Isaías estava chamando a nação a um arrependimento, a culto divino, a buscar as coisas do alto, a adorar a Deus. E ele olhou para as mulheres. Acho tremendo aquilo. Ele escreveu um ponto só sobre as mulheres de Jerusalém. E ele falou: é o seguinte, essa nação se perdeu, esse povo abandonou o Senhor, eles saíram de sua presença, eles foram para longe de Cristo, não existe mais visão de adoração. E aí ele começa a dizer: as mulheres de Jerusalém, elas são altivas, têm o queixo para cima, são luxurientas, elas só querem andar bonita, elas estão na rua, falam demais. Essas mulheres saíram da presença de Deus, não cuida mais das suas casas, não respeita mais os seus maridos. Ele estava dizendo, irmão, que quando uma mulher chega a um ponto desse, já acabou tudo. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos as mulheres que temeram a Deus, que serviram ao Senhor, que caminharam com Jesus, que ouviram, elas mudaram a geração do seu tempo pela postura que assumiram com as coisas do alto. Às vezes eu penso, buscar as coisas do alto, primeiro ponto, é perseverar em fervor espiritual, é continuar lutando pelo conhecimento de Deus, é continuar buscando a Deus. Então ele foi. Agora, como tudo não é perfeito todo o tempo, ele disse um problema. E ele falou: é o seguinte, nós temos algo que pode tirar a perseverança, o conhecimento e a frutificação daquela igreja. E o que é? Não, é que as pessoas estão começando a criar alguns mecanismos de adoração para anular o sacrifício de Cristo. Se eu fosse pôr um título nesta noite, nessa mensagem, seria: quando Cristo não é mais suficiente. Eu acho tremendo que Paulo, quando escreve sobre Jesus, ele diz: ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Ele é antes da criação, ele está além da criação. Ele é o criador e o sustentador do universo, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ele é antes de todas as coisas, ele é a cabeça e o corpo da igreja, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Por que Paulo escreveu isso? Porque a igreja, com falsos mestres, havia perdido a visão da centralidade de Cristo. Cristo não era mais suficiente no culto, Cristo não era mais suficiente nos negócios, Cristo não era mais suficiente nos relacionamentos, Cristo não era mais suficiente na adoração, Cristo não era mais suficiente na teologia, Cristo não era mais suficiente na família, nas casas e no culto divino. Então eles queriam voltar para as antigas práticas. Nós queremos lua nova, nós queremos guardar o sábado, nós queremos voltar para os antigos rudimentos da lei. Quando Cristo não é mais suficiente, sabe o que eu vejo, irmão, hoje? Eu estou em um lugar muito difícil na missão, que é treinamento de pessoas para fazer a missão. E eu me lembro, eu vou publicar isso, ou talvez dê para o Felipe publicar isso. Eu fui na casa onde eu e a Adriana fomos treinadas. 1989, maio de 89. Maio, junho e julho. Fui lá, encontrei o casebre. Ele ainda está de pé. Mas era uma casa tão rústica, tão simples. Uma casa com 2 quartos e uma sala. Eu fiz um vídeo lá, contando a história, 35 anos depois. Mas uma das coisas que me tocou o coração foi, eu voltei no tempo para ver a simplicidade. E eu me lembro que ali a gente levou várias broncas do pastor Valdemar. Nossa comida era simples, nossa mensagem era simples, nossa teologia era mais simples. Eu não estou aqui dizendo que não tem que inovar, porque aí, ó, minha colega ali, ó, ela tem 3 licenciaturas. E uma das licenciaturas que tem é de treinar gente profissional para fazer a missão de Deus desde o lugar onde está. Ter título, conhecimento, poder e autoridade e dinheiro não exclui o dever de autoridade. Porque Jesus disse: buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, as coisas da terra eu acrescento. E quando somos acrescentados por Deus nas coisas da terra, a única coisa que não temos coragem é de nos gloriar. Eu gosto de olhar para trás na vida de Esther. Órfã, pobre, criado pelo tio, escrava, talvez de pé de chinelo, andando lá, né? Porque só tem areia naqueles lugares. Essa moça entra em um concurso de beleza, junto com talvez milhares e centenas de mulheres lindas e bem cuidadas. E ela pega e é selecionada depois de uma sabatina de beleza. Hoje eu vejo tanta aberração. Tem um culto lá em São Paulo que fala as princesas, as Esther. É perfume importado, é roupa de grife, é pulseira de ouro, é anel de ouro, porque é as princesas. Então essas princesas têm que usar os ungüentos de Esther, os perfumes de Esther, as joias de Esther, os véus de Esther, a unção de Esther. A única coisa que elas não fazem é descer do trono. Nós precisamos batalhar hoje, como mulheres de Deus, o evangelho que queremos viver. Se o nosso evangelho é para levar outras mulheres a olhar as coisas do alto, ou afastar-se dos princípios de Deus e morrer sem ele.
Porque todo dia nós somos bombardeados por visões como essa. Agora, Esté, quando estava no topo do seu chamado, na maior do seu conforto, ela recebeu a mensagem que não esperava. Ela recebeu o desafio que ela nunca pensou viver. Porque depois de ser esposa de um rei, ela teve que entender que ela nasceu, ela foi criada, ela foi projetada, a sua beleza, tudo que ela era, tinha um propósito. Você nasceu com um propósito. Esses dias eu estava conversando com a Helenise, eu falei, sabe quantos cristãos temos hoje no Brasil? Segundo os dados do IBGE, 60 milhões, diz os dados do IBGE. Dentro desse contingente, sem fazer muita conta, as nossas igrejas estão cheias mais de mulheres do que de homens. Sim ou não? A maioria que já passou da meia-idade, fez uma faculdade, casou, teve filhos, se formou, estão aposentadas. O que estão fazendo? Como que nós estamos crescendo no conhecimento de Deus, como mulheres, perseverando e frutificando? Já imaginou se só esse país, que se são 60 milhões, vamos colocar aí 30, 25 milhões de mulheres? Mais? 40? 35? 60% orando, lendo a Bíblia, visitando, jejuando, expulsando demônio, curando os enfermos, abraçando, acolhendo, visitando, fazendo chá de mulheres, indo lá, orando por aqueles que agora estão sem esperança. Está surgindo um público no Brasil ilutado e não tem ninguém trabalhando com eles. Existe um público no Brasil agora com as perdas da pandemia quebrado e poucas pessoas estão trabalhando com eles. Existem pessoas que estão dizendo, como é que chega lá em cima? Como é que eu posso ver lá em cima? Sabe quando ele pode ver? Quando ele olhar em você, mulher de Deus, e ele mesmo descobrir que você está cheia de sal e de graça e de luz da palavra de Deus na sua vida. Quando ele poder ler no púlpito das suas ações a mensagem, o propósito pelo qual você foi criada. Então eu começo a ver essa Esther. Minha filha, você precisa agora olhar para o alto, porque seu povo inteiro vai morrer, todo o povo vai ser destruído, todas as pessoas vão perecer. Então seu tio manda uma mensagem para ela e diz, se você ficar calada, se você se aquietar e se esconder no palácio, de alguma forma Deus vai nos dar socorro, mas você e a casa do seu pai vai perecer. E ela ficou quieta. Mandou uma resposta para ele, vai e diz ao meu tio, que eu vou juntar as mulheres, vou jejuar, vou me apresentar ao rei, porque se eu morrer, eu morri, já estou no alto mesmo. Quem está no alto, irmão, tem atitude de renúncia, tem atitude de conhecimento, tem atitude de humildade, tem atitude de entrega. Havia uma mulher na aldeia, eu falo na minha aldeia, né, chamada Mari. Parece que todas as Marias são Marias. Faz o jus o nome Maria. O nome dela era Maria mesmo, Mama Mari. Ela tinha 9 filhos e criou mais 4 ou 5, não sei de quem. Você já imaginou? Você aí ter 9 filhos da sua barriga e pegar mais 5 que estavam jogados, sobrinhos e outros mais. Trouxe na casa dela quantas vezes? Eu entrei na casa da Mama Mari, tinha 3 quilos de arroz para 20. E eu chegava com um peixinho, levava ali e deixava para ela. Por quê? Eu estava ensinando para aquela mulher as coisas do alto. E as coisas do alto não se ensina com palavra, se ensina com atitude. As coisas do alto não se ensina falando, se ensina fazendo e vivendo. Quando nós deixarmos de falar, não, eu não gosto muito da Toninha, não gosto muito. Eu não gosto muito de você, viu? Sou psicóloga. Você fica me analisando todo o tempo. Irmãos, é a atitude. Vai
vai mudar muito quando eu chegar e começar a abraçar você. Está ficando doida, não? Eu te amo. Vamos experimentar, olhar um para o outro e dizer: te amo, te amo. Vamos declarar isso, vamos quebrar esses preconceitos que há dentro de nós. Então aquela senhora, eu chegava aqui, ó, 2 Yaboy. Irmão, é o peixe-porco do Senegal. O peixe-porco do Senegal, ele não morre nem com lama podre. Ele criava ali na beiradinha. Custava aí R$5, 3 peixinhos, um pedacinho de abóbora, um pedaço de cenoura, meio repolho, ali um pedacinho de óleo, um pouquinho de pimenta do reino, muita pimenta vermelha, um pouquinho de massa de tomate, num saquinho. Eu falava: tá aqui, mamamari. Valia muito mais do que eu estudar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e como mestiça levantar meu pescoço e dizer: o Brasil me enviou aqui, eu sou melhor do que você. Não, aquelas coisas tão simples. Estava dizendo: eu estou aqui porque existe um valor celeste mais alto dentro de mim, que não me separa de você pela cor da sua pele, pela sua posição social. Nada disso nos separa, porque o reino nos uniu. Glória a Deus. E ela olhando para mim dizia: merci beaucoup. Deus te abençoe, minha filha. Os valores do céu, irmãos. Jesus disse: se você quer que os homens sejam bons com você, seja você primeiro bom com eles. Quando Jesus começou a pregar, eles: não, vamos matar Jesus, não dá para ficar ouvindo Jesus, porque Jesus está mandando a gente dar o outro lado da face para os romanos. Jesus está mandando orar por eles, abençoar eles, dar comida para eles. Irmãos, quem quer acender brasa hoje aqui na cabeça? Você imagina Jesus: amai vossos inimigos, abençoai o que os persegue. Se alguém quer que você vá com ele 1 milha, vai 2. Se alguém bate do lado esquerdo, dá também o direito. Se arrancar a sua capa, entrega voluntariamente a túnica. Uau! Vamos matar Jesus, porque isso não dá. Missões é isso. Você sabe quanto tempo a milha romana não era assim não, ó. Não era passeando não, então a milha romana. Não, a milha romana era um monte de vultos, de bagagem, de baú, né? Pesado, cheio de comida para os soldados. Meu Deus, a terra era deles, dos judeus, a terra era deles. E eles ainda eram o governador deles. Eles pagavam imposto para eles. Meu Deus, isso é muito difícil. Paga imposto, é escravo na própria terra. Aí o cara te encontra no meio do caminho, amarra um baú nas suas costas, cheio de comida para ele, e fala para você: ó, vai comigo 1 milha. Por isso que o Zelote queria brigar, matar gente. Por isso que Pedro e João era bem sanguíneo, assim, queria matar o povo. João não havia entendido o reino de Deus. Ele queria acabar com os samaritanos antes de Jesus pregar para a mulher. Então eu fico olhando o quê? Jesus disse: se ele quer que você vá com ele 1 milha, vai 2. Agora tem um segredo aqui: 1 milha era obrigação cultural, política, religiosa. Agora a segunda, Jesus estava mandando ir, né? Guarda isso com você. Quando Jesus te mandar a 2ª milha, seja com quem for ou aonde for, a responsabilidade é dele. É dele. Então eu vejo, essa carta é tão rica. Porque Jesus não estava mais sendo suficiente, aquelas pessoas tinham que inventar alguma coisa. E eles queriam talvez imitar os ritos de Cibele. Talvez levar para o culto algumas práticas que trouxessem um pouquinho mais de movimento, que trouxesse um pouquinho mais de novidade. Sabe?
quando nós começamos a substituir Deus pelo nosso trabalho, nós estamos igual a essa gente. Quando nós começamos a substituir o Filho pela adoração a Deus, está igual a essa gente. Quando nós deixamos de vir ao culto com tanta cadeira, com medo da pandemia, é melhor morrer pela pandemia do que frio e distante de Deus. É melhor, eu acredito, irmãos. Paulo mandou ler essa carta em Laodiceia, em Hierápolis e em Colossos. Eram 3 igrejas co-irmã e perto. Faz mais ou menos uns 10 anos, aqui no Brasil, que eu ouvi o termo desigrejado, que eram pessoas que não estavam de acordo com os ensinamentos do lugar onde estava, ou da liturgia, ou por alguma coisa administrativa. Eles iam buscar a fazer novas comunidades onde fossem mais livres. Sim ou não? Livres para pecar, livre para desobedecer, livre para sair da presença de Deus, livre. Porque a maior liberdade que nós temos neste lugar não depende de ninguém, não depende dela, da pastora, não depende do pastor Natanael. Não, eles são agentes que Deus levantou para unir esse corpo. O plano de Deus, irmão, sempre vai passar por mão de homens. E agora eu vou dizer uma coisa para você: depende de você. Não vou na igreja porque ela está fria. Frio está você. Porque se a igreja está fria e você é membro dela, você é que está frio. Oxi. Ah, não gosto daquela igreja, não tem oração, então está faltando você aqui na oração. Ah, eu não gosto dessa igreja porque a igreja está vazia, então saia de casa e vem, ué. Agora, como Jesus não era mais o centro, eles queriam fazer uma festa. Irmãos, é incrível. Eu estava pensando esses dias, como que Daniel pôde ser o que ele foi? Eu não consigo entender. Porque todo mundo prega um Daniel lá na Babilônia. Eu não vejo só aquele Daniel da Babilônia. Daniel da Babilônia era corajoso, tinha a revelação completa de Deus, não se detinha no meio do mundo de pecado. Por quê? Será que ele ficou crente lá na Babilônia? Você sabe que a Babilônia, o governo de Nabucodonosor, é o único que Deus compara com a mãe de todas as prostituições da terra. Babilônia, sai dela, povo meu, mãe de todas as abominações, comparando com aquela antiga Babilônia. Porque lá o pecado era frouxo, era solto. Agora, quando Deus entrou e sitiou Jerusalém, e levou e matou os judeus, e levou só aqueles que eles achavam que era útil, é incrível. Porque Daniel começa: Senhor Aspenais, vem cá, eu quero ter uma conversa com o senhor. Você já viu que coisa linda quando um crente se posiciona, quando uma mulher de Deus não se envolve com coisa desse mundo, que não vive por aí detonando tudo, mas que se ajoelha no púlpito e busca as coisas do alto. Você já viu o estrago que faz no inferno, e o estrago que faz no mundo, e o bem que faz no reino de Deus? E é incrível. Seu Aspenais, preciso falar com o senhor. O que foi, meu filho? Você imagina um Daniel feio? Não era. Porque ele disse: jovens de boa aparência, sem defeito algum. Era lindo. Se fosse um feião, não estava lá não. Jovens de boa aparência, sem nenhum defeito, inteligente, versado, para que pudesse servir no palácio. Olha que coisa tremenda. Aparece o Daniel: seu Aspenais, eu preciso te contar um negócio. Eu não posso comer isso aqui. Posição das coisas do alto. Por que você não pode comer? Não, é porque é o seguinte: o Deus que eu sirvo impede eu beber esse vinho, comer essa carne, e eu não posso desagradá-lo. Então nós vamos fazer o seguinte: tem verdura aí? Amém? Tem verdura aí? Tem.
Mas é o seguinte, acontece que se o rei souber que eu te der essa concessão, eu morro e vocês também. Não. Fique tranquilo. Nós vamos pedir aqui só 10 dias. Depois o Senhor mesmo vem nos examinar. Só a fé louva antes da vitória. Só a fé dá passos antes de ver. Só o mar só se abre, o Jordão só se abre quando você põe o pé lá na beirada. A bênção só vai acontecer quando eu começar a buscar essa bênção. E a maior bênção não é essa física, é a do reino, é a espiritual. É crescer no conhecimento da graça de Cristo. Final dos 10 dias, vamos lá examinar os moços. Talvez um homem vinha assim, né? Irmãos, Deus está nos chamando para ser esse Daniel. Esses aspenais desse século têm que nos examinar mesmo. Nós temos que nos alimentar da fonte que é a palavra de Deus em todo o tempo, dia e noite, meditando nela, para que ela possa transformar o nosso caráter como mulheres de Deus. E essas pessoas têm que examinar. A igreja está aqui para ser examinada, porque ela é a única instrumento de Deus para fazer as pessoas entrarem no céu. É o caminho, é aqui que cura, é aqui que liberta. Ela é hospital, como você disse, ela é lugar de libertação, de consolo. Isso aqui é o socorro de Deus, e nós não podemos mudar isso. Então ele veio examinar e falou: meu Deus, que surpresa! Eu creio que aquele gentil, através daquela atitude, daquele servo de Deus Altíssimo, que vivia com as coisas do reino no seu coração, com um princípio que aprendeu em casa, que aprendeu no culto doméstico, a lei que conheceu quando ainda era jovem. Daniel não se converteu na Babilônia. Daniel expressou a glória de Deus na Babilônia, que ele havia aprendido a viver nas coisas do céu. Então na Babilônia não tem gente que diz: não, eu vou fazer assim para que os ímpios se convertam. Vamos aqui facilitar. O evangelho não é facilidade. A facilidade que Jesus teve foi a seguinte: foi obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acredito que se nós, hoje, como aquelas mulheres que estavam na igreja de Colossos, ninguém fala delas. Por que será? Por que elas talvez não se convertiam, estavam no templo, lá no templo de Cibele. Talvez elas não tinham autoridade dos pais, dos maridos para ir para a igreja. Aqui, nós não encontramos um grupo de mulheres fortes como nós encontramos em Filipenses, trabalhadoras de oração, que apoiava Paulo, mas com certeza elas estavam aí, porque em todo lugar tem família, em todo lugar tem mulher temente a Deus, quando o evangelho chega. Qual é os valores do reino? Eu creio que eu queria terminar falando da Mamãe Mari. Os meninos cresceram, e eu vi eles crescerem. As meninas, Bernadette, Blandine e Elisa, só tinha 3, o resto era tudo homem, era tudo menino. As 3 meninas, todas elas estão moças e servindo ao Senhor. Elas não foram arrastadas pelo islamismo. Elas estão vivendo a hostilidade de uma adolescente no mundo islâmico, que anda com a palavra de Deus cada domingo para a escola dominical. O valor das coisas de cima é multiplicadora. A Bernadette está aí hoje com volta dos seus 19 anos. Quando ela foi batizar, eu tive o privilégio de batizá-la. Hoje ela está fazendo engenharia industrial na Universidade de Dakar, de uma tribo onde ninguém estuda, onde as meninas eram violadas depois da primeira menstruação.
que é o costume da tribo, de um povo que não tinha a Bíblia traduzida na sua língua. Ela cresceu com os valores do céu dentro do coração dela. Daquela escola dominical de esteira do chão, sabe? Eu me lembro que na primeira escola dominical que eu fiz, tinha 5 meninos e ela. Tem essa foto, eu sentada assim, ela sentada assim, com um cartazinho na mão, ensinando a história de Jesus em Olof. Para 5 crianças. E quando eu vejo os valores que foram construídos, os valores de cima. Visitando em 2018, eu fui num orfanato. Eu acho que tem 60 ou 70 jovens hoje, porque os da turma dela está tudo jovem. Sabe o que aconteceu? Os jovens primos, os primos dos primos, os primos dos primos dos primos, que estavam lá na aldeia, foi vindo para Dacá e falando: olha Bernadette, olha como ela ama a Deus, olha como ela lê a Bíblia. Bernadette morou na minha casa, uns 5, 6 anos. Às vezes eu colocava uma cama para ela dormir e uma esteira. Quando eu levantava às 3 da manhã para ir tomar água, eu escutava: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, abençoa a mamãe Sônia, Senhor Jesus, dá saúde, fortalece, Senhor, tua filha, Senhor, porque ela deixou tudo, Senhor. Senhor, eu quero ser igualzinho a ela. Os valores das coisas de cima são multiplicadoras. Irmãos, a Bernadette é uma potência, eu não preciso voltar mais para o Senegal. Sabe quantos meninos ela está aí trabalhando com a pastora Rai? 70. Todos aceitaram a Jesus como Salvador. Irmãos, eu cheguei lá 2:30 da manhã. Estava todas as crianças penteadas, vestidas, perfumadas, com a melhor roupa, sentado, e começaram a fazer uma fila e recitar versículo. Vai no livro de João, vai aqui, Mateus, vai aqui, Lucas. E eu falei: Rai, essa daqui é a menorzinha, 8 anos, 370 versículos na cabeça. Essa daqui, o Novo Testamento quase todo, sabe tudo de memória. Porque eles pegam 4 horas da manhã, nós ficamos hospedados lá 10 pessoas. Aí a gente que foi comigo não estava acostumada a orar, sabe? 4 horas da manhã a mesquita, e aí eles pulam da cama e vão lá para a sala e põem a cara no chão: Senhor Deus Todo-Poderoso, salva o Senegal e liberta essas pessoas. Foi só eu, irmão. Valores das coisas de cima. E é tremendo olhar para trás e ver eles cantando e recitando o versículo. Eu falei: que recepção. Depois comemos um pãozinho com café, mas o negócio lá que ficou no meu coração foi aquelas pessoas. Eles disseram: nós estamos fazendo a mesma prática que as escolas corânicas fazem. Quando chegar a 18 anos, eles têm que ter a Bíblia inteira, aqui e aqui. Quem é que vai parar aquela nação? Quem é que vai parar aquele povo? Quem é que vai deter? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está e a sua vida está oculta. Eu gosto demais desse vocábulo. Está escondida. Quero que você saiba, mulher, esta noite você está escondida. Sua vida está oculta. Não está oculta num culto, não está oculta numa religião, não está oculta numa denominação, está oculta em Deus. E oculta em Deus, o diabo não pode fazer de você o que ele pensa que pode fazer, ou o que ele quer fazer, porque o sangue de Cristo é a tua vestimenta, a graça de Deus é a força do teu caráter, o poder do Espírito Santo é o que te vai levar à vitória. Valor das coisas de cima, foi só isso. Meu sonho era trazer ela para pegar aqui, ó. Ela falando em Olof ou falando em francês, eu traduzindo. Meu sonho era trazer essa menina um dia numa conferência,
Para vocês verem uma pessoa que saiu do nada, que estudava na luz de um poste, que foi alcançada por Deus, que pegou os valores do alto e pôs dentro do espírito e da alma. Mulheres da ADGO, você faz parte disso. E às vezes a gente diz, não tenho motivos para agradecer, mas sabe o quê? O dia que você chegar lá em cima, nas boldas do Cordeiro, sentada, que a gente sair dessa miséria de pecado aqui, e a Bernadette vim toda vestida de senegalesa, imponente, linda, falar assim, eu quero te servir e te agradecer, porque você mandou Mamãe Sônia lá. Hoje eu escrevi uma poesia para o Papai Timoteu. Talvez amanhã eu leia e passe aqui as fotos dele. Eu quero dizer para você uma coisa. Para esse povo, Paulo precisou parar ali sua prisão, talvez o frio é a 2, e falar é o seguinte: da forma que vocês encontraram o Cristo, continua andando nele. O que Deus quer fazer conosco no próximo ano? Eu gostaria de desafiar você, que no próximo ano você faça um propósito de sua agenda, de orar mais um tempo, não para pedir mais nada, só para que você conduza uma mulher a Cristo. Se você conduzir uma mulher casada, ela vai conduzir uma família. Se você conduzir uma mulher solteira, ela vai conduzir suas amigas. Se você conduzir uma adolescente, ela vai alcançar a outros. Porque o reino de Deus é um fator multiplicador em nossas vidas. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo vive, à destra de Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar por aquela família enlutada lá do Senegal? Para Deus consolar a Mamãe Penda, a esposa de 87 anos do Papai Timoteu. Ele tem 12 filhos. Para Deus enviar os recursos que eles precisam para essas. Ele ficou internado, acho que uns 15 dias com Covid. Era diabético e tinha problema de hipertensão. E eu sei que eles têm uma conta bem salgada para pagar. Mas eu fiquei com muita dor, porque o telefone tocou antes de ontem, eu não atendi. Estava ocupada estudando e não atendi. Era ele querendo falar comigo. Quando a menina me falou isso hoje, e eu falei, nunca mais! Porque eu não sei se vai ser a última vez. Por isso, olha para a pessoa que está do seu lado agora. Ame, ajude, respeite, acolha, porque não sabemos se hoje é a última vez. Baixe sua cabeça comigo. Deus, Senhor, Tu tem nos dado tantas coisas aqui na DGO, tantas mulheres especiais, preparadas, estudadas, com salários, com saúde. Deus, eu olho para trás e vejo o quanto Tu nos prosperou. Seja suficiente, Senhor. Destrói hoje aquilo que nós colocamos como altares diante de nós. Deus, Sarabaixo e Andaranás, e Andalaxo e Cantarás, Rabaixo e Andaramaço e Andalás. Senhor, cria novos valores, traz novos sentimentos, ministra, Senhor, novas, ó Deus, oportunidades. Esconde a nossa vida, esconde os nossos sentimentos, esconde, Senhor, as nossas intenções, esconde, Senhor Deus, querido, os nossos ministérios, esconde as nossas famílias, esconde nesta noite as mulheres da DGO, tão
tão especiais, que elas sejam renovadas em seus espíritos, e que esta noite o Senhor possa levar cada uma delas além, mas em cima, Senhor, e dando aquilo que elas precisam para vencer nos seus lares, ó Deus, no meio desta geração, para vencer, Senhor, todos os desafios que temos em cada amanhecer e em cada anoitecer, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês, e quero declarar esse amor, e quero deixar ele claro neste lugar. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Né? Que palavra maravilhosa. Sônia, Deus te abençoe, viu? Eu senti no meu coração, Deus tocou no meu coração, eu creio que é Deus, porque eu tenho certeza que não é o meu lado humano e nem o diabo, é Deus. Eu senti no meu coração de ajudar essa família que a Sônia ama, são os pais na fé, lá, senegaleses. Se você sentiu também, irmãos, traga uma oferta e ajude a Sônia. Vocês viram a conta, né, do hospital, enterro, tantas coisas. Se você sentir também esse desejo, entregue uma oferta. Pode entregar para mim, pode entregar para a Sônia, que ela traz amanhã, porque a gente vai ajudar também essa família. Eu sei que ela vai ganhar uma oferta, mas não era uma oferta tão significativa devido ao tanto de inscrições. Mas se você sentiu de fazer isso, faça, irmãos. A gente não vai levar nada desta terra. Às vezes a gente tem tantas coisas, tantos vestidos, tantos sapatos, tantas bolsas, tanta coisa, e a gente não vai levar nada daqui. E quando você investe no reino de Deus, são valores celestiais, eu vejo assim, né? São valores celestiais. Então, se você sentir no seu coração de ajudar, traga uma oferta especial amanhã, nós vamos tirar a oferta, a gente vai destinar essa oferta para complementar a oferta que a Sônia vai levar para esse objetivo, tá? Então, que o Senhor te abençoe grandemente. Eu fui edificado, você foi? Oh, Jesus, como é maravilhoso. Chega da vontade de falar, gente, venha amanhã, venha. Se você não veio hoje, venha aqui, né, ser abençoado. A gente tem que pensar mais nas coisas que são do alto, deixar essas coisas aqui do mundo, que nos entristecem, muitas delas, que nos deixam paralisadas. Vamos pensar mais nas coisas do alto, vamos investir no reino de Deus. Amém?